começa em você. Começa agora, Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croy e no programa de hoje eu recebo Armando D'Almeida Neto, CFO da Multiplan, uma das principais empresas do setor imobiliário do país. Armando, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio, e você? Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Muito legal e a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Multiplan para a gente entender cada um deles. Tudo bem? Combinado, vamos em frente. No final a gente vai inverter. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Ótimo. E para você que nos assiste e nos ouve, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Multiplan. Armando, meu primeiro número para você é o seguinte: 828 milhões e 400 mil reais é o lucro líquido acumulado pela Multiplan nos 9 primeiros meses de 2024, um crescimento de 15,4% sobre o mesmo período do ano passado. O que ajudou a impulsionar o lucro este ano até aqui? Márcio, foram diversos fatores, mas eu vou aqui focar em 2. O primeiro, nós temos uma atividade imobiliária não só para locação, mas também para venda. São projetos imobiliários que nós desenvolvemos destinados à venda. Então, nesse ano, nós tivemos um forte reconhecimento de um projeto nosso no sul do Brasil, chamado Golden Lake. Falo dele daqui a um minutinho. Tá. E também de venda de terrenos adjacentes na região. Então, em 9 meses desse ano, a receita imobiliária cresceu 134%. Foi um dos impulsionadores desse resultado, desse lucro, como você mencionou. O outro fator que eu acho que é muito importante é a eficiência operacional dos nossos shoppings. Tá. Né? A margem operacional já é bem elevada. E nesse terceiro trimestre, nós tivemos 93,2% de margem operacional. Ou seja, para cada R$1 que entra na companhia, 93 centavos fica retido ali como geração de caixa, né? Como operacional. Então, esses 2 fatores, e com outros menores, mas também juntos, impulsionaram o resultado que você apresentou. Que é isso, lucro líquido não é um fator só, né? É uma somatória de fatores que na última linha do balanço vai te dar esse resultado. Com certeza, principalmente também, muito importante também a eficiência que você gera nas despesas, né? Reduzindo despesas, sendo mais eficiente, mais produtivo. E você falou do Golden Lake, o que é esse projeto do Golden Lake? Ótimo. O Golden Lake é um projeto imobiliário no sul do Brasil. Tá. É um projeto que a gente chama multiuso, junto ao Barra Shopping Sul, nosso shopping em Porto Alegre, inaugurado em 2008. É um projeto grande, são um condomínio fechado, ali de frente para uma maravilhosa vista, que é o Guaíba, né, do Rio Guaíba. Linda. São 250 mil metros quadrados de área de venda em 9 lotes. Nós lançamos o primeiro lote em 2021. Tá. Estamos entregando ele agora no começo de 2025, no ano que vem. Então, o reconhecimento dessa primeira fase, que chama-se Lake Vitória. Tá. E agora, no terceiro trimestre, lançamos já a segunda fase, que chama-se Lake Erie, que está sendo comercializada e vamos iniciar a construção no ano que vem e, com isso, também reconhecimento de receitas imobiliárias. Então, não termina, isso vai começar a terminar o primeiro lote no ano que vem e continua com as próximas fases. E pelo tamanho do terreno, isso significa que tem uma recorrência ainda nos próximos anos? Muitos anos, Márcio. Quando nós lançamos o projeto, nós imaginamos um cenário de 10 anos para desenvolver o projeto todo. Mas, óbvio, que depende da economia, depende da demanda, né, por habitacional, taxa de juros, todos os fatores que influenciam na compra de um imóvel. Armando, vou dar uma pausa na nossa conversa aqui para chamar a mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar,
que tem foco na capacitação e crescimento das empresas e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! De volta com o Armando da Almeida Neto, CFO da Multiplan. Armando, a gente falou sobre o lucro líquido no primeiro número. O segundo número para você é o seguinte: 13 era o número de shopping centers em revitalização no fim do terceiro trimestre deste ano. O que essa revitalização entrega no valor para o negócio? Perfeito. Revitalizar os shoppings é fundamental. De tempo em tempo, você tem que modernizá-los, você tem que trazer, né, para aquilo que o consumidor espera receber, para que o frequentador do shopping vai mudando, as pessoas vão mudando. E nós estamos na Multiplan o tempo todo olhando lá para frente, olhando não quais são os hábitos de consumo hoje, mas como serão na frente. E é isso que a gente procura entregar hoje, modernizando os empreendimentos. Então, nós passamos por uma fase muito difícil, que é a pandemia, então nós tivemos muito cuidado com a alocação de capital, com investimentos, seguramos bastante, e a partir de 2023 nós começamos a revitalizar vários empreendimentos, né? Nós investimos só nesse ano, Márcio, cerca de 288 milhões de reais em modernização dos 13 empreendimentos que você comentou, e vamos seguir investindo no ano que vem, um pouco menos é a nossa expectativa, mas vamos seguir investindo na modernização desses empreendimentos. Márcio, eu vou te dar aqui alguns números, porque é muito difícil você falar de uma revitalização e medir qual é o efeito que isso vai ter de crescimento de vendas, impacto no aluguel. Mas você sabe que é preciso fazer isso. Mas pela experiência a gente começa a ver, olha para trás e vê o que trouxe de resultado. Então eu vou contar um caso clássico para a gente. O BH Shopping, nosso primeiro empreendimento, que completou 45 anos aqui, crescendo, né, consolidado, mas crescendo, gerando mais caixa, agora em outubro. E em outubro de 2018 a gente estava preparando para comemorar os 40 anos em 2019. Né? Então fizemos uma grande modernização no shopping, investimos bastante, e o resultado foi o seguinte, Márcio: se você comparar o terceiro trimestre agora de 2024 com o terceiro trimestre de 2018, você tem vendas e aluguel crescendo na casa de 56%. Bastante. É expressivo. E vou te dar aqui um outro dado mais recente. New York City Center, no Rio de Janeiro, nós temos um complexo de 3 shoppings, Barra Shopping, o Village Mall e o New York City Center, todos integrados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E nós fizemos um processo de revitalização neles no ano passado. Então, número de 9 meses, ou seja, é muito cedo ainda, mas já viu um bom resultado. 9 meses de 2024, nós temos vendas crescendo a 32% e o aluguel crescendo a quase 25%. Então, isso mostra que é preciso fazer, é preciso modernizar, é preciso você trazer novas operações, mudar o mix, como a gente chama, das operações, né? Sempre olhando para frente, para os hábitos de consumo, o que o consumidor vai precisar. E é isso que a companhia tem, esse compromisso aos 50 anos de operação que nós temos. Valorização do espaço, mas quando a gente fala de modernização e tecnologia, é só uma pinturinha ali e uma troca de lâmpada? Não, né? Vocês mexem na estrutura do shopping como um todo também, se preciso. Se preciso, a gente mexe em tudo. Vou dar um exemplo do Diamond Mall, que nós acabei de voltar de Belo Horizonte, abrimos um 4º piso no shopping, com operações inéditas na cidade. Imagina o terceiro maior mercado consumidor do Brasil, e tantas operações que estão em Rio, São Paulo, não estavam em Belo Horizonte. Então, uma oportunidade de requalificar o shopping que fizemos e também de revitalizá-lo todo para chegar na expansão, não tem um piso novo e o resto com um piso mais antigo, ele todo modernizado. Trocamos escadas rolantes, trocamos equipamentos de ar-condicionado que têm uma eficiência energética muito maior, consome menos energia, ou seja, tem um custo menor, né, de condomínio, funciona melhor. Então, os investimentos não é só uma pintura, né? Você muda muitas vezes a arquitetura. Você quer ver, pegando assim 2 linhas de tempo bem distantes, o que era o shopping no passado, né? O americano dizia que o shopping era uma caixa de sapato virada ao contrário, onde a luz estava onde? No produto, para iluminar o produto que nós estamos comprando aqui, esse copo bonito com a luz em cima. Só que você não conseguia ficar muito tempo, né? Tudo mais escuro e tal. Hoje os shoppings são super iluminados, e principalmente com luz natural. Então, o que eram
teto fechado. Hoje você tem uma claraboia bonita com alta eficiência energética que passa a luz, mas não passa o calor, né? Então você reduz, você tem uma eficiência do consumo de energia e um ambiente muito mais agradável. Estou dando só um exemplo de diversos, e as revitalizações por isso são tão importantes para acompanhar, né, o hábito de consumo das pessoas. Entender que antes era, né, um espaço de compras e consumo e hoje é um local de entretenimento, né? As pessoas Certamente. vão comer, vão se divertir, vão passear e por aí vai, né? Certamente. O shopping mudou muito, principalmente no Brasil, né? Eu acho que nós fomos precursores desse modelo de gestão onde o shopping não é visto só como um lugar de compras. É um lugar de entretenimento, é um lugar de muito serviço. Nós abrimos o primeiro centro médico integrado ao shopping nos anos 90, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. E as pessoas falavam, mas um centro médico dentro de um shopping? Mas olha a conveniência, você para teu carro num lugar só, né? Você vai numa consulta, às vezes acontece, está atrasado, espera aí, eu vou comprar um presente, que eu tenho um aniversário, eu vou almoçar depois. Então, assim, isso facilita muito, colocando, né, a dor, entre aspas, de você ir no médico e o prazer de você estar no shopping e que tem tantos serviços. Teatros é uma operação super demandada hoje, né? Você tinha cinema, né? O shopping, esse nome de cinema. Hoje, em serviço, você tem muitas opções. Centro de eventos, desfiles de moda, shows musicais, tudo acontecendo dentro do shopping. Muito legal. Terceiro número para você, Armando. 12,8% era o custo de ocupação da Multiplan no terceiro trimestre deste ano. Por que esse indicador é tão importante no negócio de vocês? Márcio, o custo de ocupação ele é o produto de vendas dividindo o aluguel mais o custo condominial. Então, são 3 indicadores juntos no resultado que é o custo de ocupação. E esse custo de ocupação ele tem sido, olhando assim os últimos 5 anos, o mais baixo. Na verdade, em 4 anos, porque terceiro trimestre de 2020, né, a gente estava ainda a operação fechada. Então, mas pegando esse período, é um dos custos mais baixos que nós tivemos até historicamente. E o que isso faz? Isso mostra o quê? Desculpa, deixa eu só voltar atrás. Por que ele está mais baixo? Porque as vendas estão indo muito bem. Tá. Então, assim, você tem crescimento de vendas nesse terceiro trimestre, a gente apresentou um crescimento de vendas de 9,2%. No ano está acumulado em 8,6% e o melhor trimestre está vindo agora, né? O trimestre onde tem Black Friday, Natal. Tudo mais. Né? O quarto trimestre do ano. 13º, importante. Então, esse custo de 12,8%, que é historicamente mais baixo, trouxe como consequência uma inadimplência líquida negativa nesse trimestre e no trimestre anterior também. Então, são 2 trimestres onde a gente consegue receber mais do que faturou por conta de inadimplência de trimestres e anos anteriores. Né? Uma outra consequência muito positiva disso é a taxa de ocupação, né? Crescendo, ela cresceu para 96,2% como média no trimestre, mas no final de setembro a taxa de ocupação estava em 96,4%. Ou seja, é quase tudo ocupado. É natural, com 6 mil lojas, tem um giro grande de lojas. Um outro indicador consequente disso tudo nós tivemos, nesse trimestre, a alocação de 13.780 metros quadrados de espaço. Foram 155 lojas locadas só nesse terceiro trimestre. Ou seja, você vê a demanda por espaço em bons empreendimentos que você consegue ter pelo bom momento de varejo que a gente vive. Interessantíssimo. E mesmo numa situação macroeconômica do país titubeante, né? Juros em alta, né? Inflação em alta. Isso mostra também a qualidade do que você está oferecendo, seja para o consumidor que vai às compras, seja para o cliente que está ali, né? O seu cliente que é o lojista que está ocupando esse espaço. Né? Exatamente. Muito bem. Próximo número para você, Armando. 1 bilhão e 600 milhões de reais é a alocação de capital acumulada pela Multiplan em 12 meses, até setembro deste ano. Como a empresa tem mantido esse indicador em alta e quais são as escolhas feitas para o uso desse dinheiro? É uma ótima pergunta, Márcio, que só queria colocar 2 fatores antes. O primeiro, que a gente olha no longo prazo, não estamos falando de curto nem de médio prazo, estamos falando de longo prazo. Nós vemos muita oportunidade de investir no mercado brasileiro de shopping center. Nós vemos muita oportunidade de seguir crescendo.
Né? E depois eu posso até contar um pouco mais da estratégia de curto prazo que nós estamos adotando. Mas um outro fator importante de pontuar é que nós nos preparamos para fazer esse investimento. Então, de novo, viemos uma pandemia onde todo o fluxo de caixa foi prejudicado fortemente durante um período extenso. Né? Então, pegamos o ano seguinte, que saindo da pandemia, 2022, que 21 foi recuperado. Foi meio, né? 22 foi um período de desalavancagem. Tá. Nós demos muitos descontos, nós concedemos mais de R$1,5 bilhão de reais, abrimos mão de receita da companhia para manter a operação bem, né, para os lojistas poderem superar esse momento. Então, obviamente, teve um impacto na alavancagem. E o que a gente fez em 2022 foi desalavancar a companhia e se preparar para isso, preparar para essa fase de crescimento, de investimento que iniciamos em 2023. Então, esses últimos 12 meses, nós investimos, como você bem disse, R$1,608 bilhão. Ele foi basicamente ali CAPEX para compra de participações, a revitalização que nós comentamos, e os investimentos nas expansões, que foram um número de R$877 milhões. E a diferença, se não me engano, R$731 milhões, foi destinada a quê? A retornar para os nossos investidores. Seja sob a forma de juros sobre capital próprio, seja sob a forma de recompra de ações. Tá. E aí foi devidamente notificado pela companhia, comunicado, até terça-feira nós comunicamos a finalização de uma recompra de R$2 bilhões que nós fizemos. Então, quando você pensa no quarto trimestre, essa alocação de capital vai crescer bastante, dado que essa recompra de cerca de R$2 bilhões ocorreu no quarto trimestre já de 2024. Antes de a gente falar da recompra de ações, que acho que está ligado ao quinto número, eu queria que você falasse um pouquinho desse plano de curto prazo, então, que você citou, que parece ser bastante importante. Perfeito. Nós vemos como oportunidade de crescer. A gente vê crescer não como uma obrigação, como uma oportunidade. A gente vê que o crescer de obrigação é fazer melhor, é ter uma produtividade melhor dos shoppings, venda por metro quadrado, aluguel por metro quadrado. Isso não tem limite para você se superar, né? Como diz o nosso CEO, a gente sempre pode fazer melhor. E é isso que a gente busca fazer na companhia todo o tempo, todo dia. Mas nós achamos que, como crescimento de área, a melhor estratégia é via expansões. E por isso nós lançamos 7 expansões no ano passado. Nós anunciamos, na verdade, 7 expansões. Das 7, 5 já estão em construção. Eu vou iniciar agora no início de 2025. E 2 delas, uma foi entregue na quarta-feira, agora, dia 6 de novembro. São 5 mil metros aproximados no Diamond Mall, o quarto piso que eu comentei para você em Belo Horizonte. Um dos 3 shoppings que nós temos na zona sul de Belo Horizonte. E agora, no dia 18 de novembro, nós vamos entregar 14 mil metros quadrados no Parque Shopping Barigui, em Curitiba. Uma grande expansão que reúne 95 novas operações de serviços, um centro médico, muita área de lazer, de entretenimento, que vai ser transformacional o Parque Shopping Barigui, que é um empreendimento nosso que abrimos em 2003 e não para de crescer. Você falou bastante de expansão. O quinto número para você vai falar um pouquinho, né, do que vocês estão enxergando de recompra de ações e o investidor acho que vai entender o que está acontecendo. 81% é a diferença entre o valor justo e o valor da empresa na Bolsa de Valores. Como a empresa enxerga essa diferença? Olha, Márcio, nós enxergamos como uma grande oportunidade, né? Seja para os investidores, seja para a própria companhia, quando os investidores não olham ou não querem de recomprar suas próprias ações. Né? No mundo ideal, os investidores fazem o preço sempre. Quando a gente discorda, a gente vai ao mercado e recompra as ações e por isso anunciamos uma recompra grande, que é essa que eu comentei agora há pouco, de cerca de R$2 bilhões. É uma diferença bem expressiva, esses 81%, principalmente quando a gente olha propriedades no mundo, né? A gente procura comparar. Então, na Europa se usa muito o 1 como uma referência, né? Então, está acima de 1, um pouco acima de 1, um pouco abaixo de 1, mas realmente é uma discrepância grande que a gente vê entre o valor justo das propriedades, né, e o valor de empresa, né, o EV ou o valor de mercado da companhia. E essas ações em recompra, elas ficam em tesouraria ou vocês cancelam elas?
elas foram canceladas parcialmente. Parcialmente. Exatamente. E aí você deixou em tesouraria só um pouco para planos de stock option e por aí vai? Exatamente. Nós ficamos em tesouraria com cerca de 31 milhões de ações, que era um pouco mais do que tinha antes de iniciarmos a operação. Uhum. Interessante isso, porque cancelando a ação também te dá a oportunidade de fazer um follow-on mais para frente se você vier a precisar de capital, né? A empresa, né, se valorizando e você precisando de capital, isso é muito importante. Muito bem, Armando, vamos virar o jogo aqui? Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número, pode ser? Perfeito. O melhor número a ser apresentado? Olha, Márcio, pelo trabalho, pelo esforço feito, certamente foi os 2 bilhões de recompra. Acho que foi uma oportunidade única de você poder comprar um sócio relevante. O Ontario Teachers Pension Plan foi nosso sócio ao longo de 18 anos, né, ali sempre apoiando a companhia fortemente. Uhum. Né? Eram ações vinculadas, portanto, elas não estavam negociando em bolsa, elas podiam ser negociadas. E aí você vê a oportunidade de você recomprar essas ações, né? Há um desconto que, na época que anunciamos, 16% sobre a média dos últimos 30 pregões da época, e sem mexer na liquidez. Né? Então, você recomprou, gerando valor pelo desconto que tem no mercado e sem mexer na liquidez. Então, esse, para mim, é um número relevante. E o mercado entendeu essa recompra? Como que foi recebido? Olha, acho que o melhor reflexo disso foi a aprovação na Assembleia. Tá. Só os acionistas minoritários, né, os acionistas de referência não participaram na Assembleia, né, para deixar a decisão para os acionistas minoritários, e teve uma aprovação altíssima, próxima de 100%. Muito bom. O número que melhor representa a Multiplan? Você falou dele agora há pouco, acho que são os 31 bilhões de valor justo das propriedades. Mais uma vez, isso reflete o quanto vale. E esse valor justo, muitas vezes, fica um pouco subjetivo, porque você calcula de uma forma, eu calculo de outra, mas vamos olhar o que está acontecendo em termos de atividade de compra e venda de propriedades esse ano no Brasil. Você tem uma atividade intensa de compra, de venda. Nós mesmo compramos, anunciamos um memorando de entendimento de venda de participações e tiveram diversas outras propriedades sendo negociadas com uma taxa de desconto muito inferior da taxa de desconto implícita no preço das ações. 31 bilhões de reais é muita coisa e em crescimento, né? Com certeza, com toda certeza. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu acho que são os mesmos 31 bilhões de reais. Eu acho que é mais fácil olhar o preço da tela, é mais charmoso ele ali mexendo toda hora, mas temos que refletir que quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço dessas propriedades. Né? Você está comprando uma participação em cada uma dessas propriedades que nós atribuímos o valor nesse terceiro trimestre de cerca de 31 bilhões de reais. O número que não sai da sua cabeça. Olha, tem mais de um número, né? Assim, o primeiro deles são empregos gerados. Nós temos muito orgulho de gerar quase 80 mil empregos nos shoppings, entre lojistas, as pessoas que trabalham no shopping, administração, né? Todas as pessoas de limpeza, segurança, que são tão importantes no dia a dia daquelas mini cidades que são os shopping centers, né? Você imagina, são quase 200 milhões de pessoas circulando ao longo de um ano nas nossas propriedades. É um Brasil, né? Quer dizer, um pouco menos que o Brasil, né? Hoje em dia, mas exatamente. É muita gente. Você compara com diversos números de aeroportos, por exemplo, você vai ver o quanto expressivo esses números são. Eles representam. Então, assim, é muito orgulho para nós essa oportunidade de, ao abrir um empreendimento, como abrimos o Parque Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 2021, e no dia seguinte você tem ali 5.500 empregos gerados. Né? Então, é expressivo. Essas obras de expansão, como eu te falei, as revitalizações que comentamos aqui mais cedo, são cerca de 2.400 empregos gerados nessas obras. Então, esse é um número que nos deixa muito orgulhosos, felizes de poder estar participando, cooperando com o crescimento do país. O outro número, Márcio, é bem diferente dele, mas é o lucro. Né? A gente tem um lucro nos últimos 12 meses na casa de 1 bilhão e 130 milhões de reais, se eu não me engano. Vamos comparar aqui como é que era em 2019, que foi um ano fantástico, o Brasil indo bem, o nosso negócio indo muito bem,
um lucro na casa de 470 milhões de reais. Então, o que aconteceu no meio do caminho, a gente sabe, de novo, a pandemia, até é chato falar 3 vezes no programa sobre pandemia, mas foi um marco muito relevante, principalmente de superação, de você poder crescer e entregar os resultados recordes que nós estamos entregando. Márcia, a nossa empresa completou 50 anos de operação esse ano. É muito tempo, hein? E nós nunca tivemos o tamanho que temos hoje, nunca tivemos os resultados que tivemos hoje. São todos números recordes, nós estamos nos superando ano após ano, né? A despeito, muitas vezes fala de um ciclo de aperto econômico, como a gente viu o Banco Central subindo os juros em 50 basis points agora, e as vendas crescendo, trimestre após trimestre. Esse é um esforço enorme nosso, e acho que o lucro ele reflete, né, numa linha todo esse esforço da companhia. Você falou bastante coisa importante aqui, Armando, sobretudo sobre a adaptação da empresa a esses tempos, né? 50 anos não é fácil, né? Você se adaptar às mudanças todas e saber estar presente, entender o futuro é muito importante, ainda mais com uma pandemia para quem trabalha com varejo, né? Foi difícil, deve ter sido difícil esse período. Márcio, eu falo muito para os analistas, vocês querem entender a companhia, não pergunta o que já aconteceu, e você lê ali nos relatórios. Pergunta para frente, o que vocês estão fazendo para continuar a crescer? O que vocês estão fazendo para ter uma fatia maior do mercado? Deixa eu te dar um dado, não foi completamente fora aqui dessa troca de informação. Em 2019, a Associação de Shopping Centers ela faz um censo, né? Então, todo ano ela faz um censo. Então, em 2019, nós tínhamos cerca de 5% da área bruta locável do Brasil e 8,5% das vendas totais dos shopping centers. Quando vem para 2023, que foi o último censo, né, fechou o ano, divulgaram agora 2024, nós tínhamos 4,9% da BL, praticamente inalterado, diminuiu. Só que as nossas vendas representavam 11,3% do total. Então, assim... Que belo aumento. Esse é o trabalho de adaptação que você falou, né? O trabalho de você saber encolher, expandir, olhar para frente e ver como é que eu vou ser melhor, como é que eu vou continuar crescendo, mas não para ter o tamanho, para ser mais forte, né? Não é ser o maior, é ser o melhor. É isso que a gente busca na companhia, um trabalho incansável do nosso time. Ele tem muito orgulho do time que nós temos, do trabalho e da paixão que todos nós dividimos lá para fazer a companhia melhor. Armando, para a gente fechar aqui esse papo delicioso entre nós aqui, o próximo número vai ser? É a alocação de capital que você comentou, né? Esse número que estava ali em 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre, somado os 2 bilhões de reais da recompra, ele vai para 3,6 bilhões de reais investidos em 12 meses. Quer dizer, é um número muito expressivo, né? Mostrando a capacidade da companhia de crescer, de aproveitar oportunidades, mostrando a estrutura de capital, né? Nós fizemos essa recompra sem atrapalhar os nossos planos de continuar crescendo, de continuar investindo, melhorando os nossos shoppings, expandindo os nossos empreendimentos e retornando capital aos nossos investidores. Vai ter que voltar aqui para mostrar esse número, como é que ele se desenvolveu, como é que foi a estratégia dele. Já fica desde já aceito o convite. Um prazer estar com vocês. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. E obrigado a você que nos ouviu e nos assistiu. Agora que você vai a um shopping Multiplan, sabe um pouquinho mais dos números por trás de onde você está passeando. E se você não acompanha o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.